Olá, internautas do Muvuca Popular. Eu estou aqui com Vicente Volo Filho. Vicente Volo Filho, ele é filho do saudoso e querido senador Vicente Volo, o chamado pai da ferrovia, né? O grande lutador pela ferrovia. O Vicente Volo Filho, mais conhecido como Volinho, ele é funcionário aqui do Senado Federal e é um grande estudioso da política nacional e da política mato-grossense também. Ele está lançando um livro que é o... Sobre educação política. Educação Política, um livro interessante que ele está elaborando. Ele reúne uma série de artigos de sua autoria que se publicou ao longo dos anos em alguns veículos de comunicação de Mato Grosso e de Brasília e de outros estados. E ele vai falar um pouco sobre esse livro e nós vamos tratar com ele também de como que está o processo aí de avanço dos trilhos da ferrovia Vicente Volo, que foi batizada, a Ferronorte, né, batizada com o nome do pai dele. E nós vamos falar sobre um tema interessante que o Volinho tem tratado em seus mais recentes artigos, que é a continuação da construção do VLT Cuiabá-Várzea Grande. É uma obra emblemática aí, em torno de uma série de questões que vem desde antes da Copa de 2014, denúncias de corrupção, enfim, etc. E nós vamos falar sobre isso, que ele é um entusiasta e quer lançar uma campanha para que esses trilhos também avancem. Então, Volinho, vamos começar falando sobre o seu livro. Como é que vai ser esse livro, Educação Política? O livro, a ideia surgiu há 5 anos atrás, quando eu procurei nas livrarias de Brasília um livro sobre educação política e não encontrei. Inclusive pesquisei em vários sites e também no próprio Senado Federal, no Conselho Editorial, não existe um livro sobre educação política. E eu entendo que grande parte da crise que o Brasil vem passando nos últimos anos é decorrente de uma falta de uma consciência política e que nós devemos preparar o país para a próxima geração. Nós devemos defender projetos de longo prazo em várias áreas. Você concorda que nós temos uma população muito despolitizada? Sim. Despolitizada, mal preparada. Os dados mostram exatamente isso. Nós temos muitos analfabetos funcionais, pessoas que migraram da universidade e não aprenderam a questionar sobre o país, sobre os problemas e principalmente propor soluções. Então, o livro é uma experiência de vida também, já que eu tive a oportunidade de assessorar o Parlamento Latino-Americano, e viajei para a América do Sul, Central e Caribe, participando de inúmeras reuniões, escrevi sobre isso, também na experiência que eu tive nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, e sempre analisando o mundo a partir do meu Mato Grosso. O quanto nós podemos compartilhar projetos importantes que deram certo lá e que podem dar certo aqui. E são 93 artigos dos últimos 5 anos, com algumas adequações, e que estão agora na fase de prefácio e opiniões de alguns senadores que vão participar do livro. Essa aqui é a ideia e que nós devemos preparar mais os candidatos a pensar mais federação. Nós não podemos pensar grupos, né? Conglomerados, porque isso acaba emperrando os grandes projetos. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, na área de saúde, nós preferimos construir mais hospitais ao invés de investirmos em saneamento básico. Então, o tratamento de esgoto na região norte e nordeste, por exemplo, chega a 7-10% só. Na nossa terra, aí, apenas 40%, como é na região centro-oeste e sul.
Isso desencadeia uma proliferação de doenças, mosquitos, dengue, zika vírus, enfim, enchendo os hospitais. Nós queremos envelhecer com saúde, não dentro dos hospitais. Por isso, o saneamento básico é fundamental, assim como é fundamental o transporte sobre trilhos, que é ecologicamente correto. Exatamente, isso que você vai falar em relação tanto à ferrovia quanto ao VLT, né? Mas você aponta uma questão importante, Volinho, porque o cidadão comum, esse cidadão despolitizado, né, o analfabeto político e funcional, como você menciona, ele não sabe, ele não tem consciência de que todas essas questões ela está relacionada à política. E você concorda que a criminalização da política que tem sido feita nos últimos anos, ela tem provocado essa alienação? Sim, nós não devemos criminalizar a política, pelo contrário, nós dependemos da boa política. Se nós temos um governo, um bom político, nós temos bons governos. Então, agora nós também somos responsáveis. Nós não podemos ficar culpando sempre os outros. Por que nós não participamos? Por que nós, ao invés de só cobrarmos do político, irmos na Câmara de Vereadores, na Assembleia ou no Congresso, só para pedir algo? Por que não vamos propor? Ou não vamos cobrar do político que foi eleito aquelas promessas de campanha? Agora, a maioria das pessoas também não sabe nem quem votou, né? Ainda tem muito isso, né? Exatamente, mas é um exercício. Eu acho que a nossa democracia também ainda é um pouco verde, então esse processo ele demora um pouco, mas eu entendo que a educação ela é fundamental, a educação básica, onde nós devemos ter todas as escolas iguais para filhos de rico e filhos de pobre, como tem na França e em vários países do mundo. É aí que começa, desde a criança, como dizia o filósofo Sócrates, onde forma a consciência. A criança é muito vulnerável, então a educação vem desde lá de baixo, na juventude, na adolescência, ela é fundamental ter uma escola de qualidade para todos, independente se é pobre ou rico. Eu acho que aí é o grande processo de transformação do país. Legal. E qual é a previsão do lançamento do livro? Este ano, estamos esperando apenas a entrega dos textos dos parlamentares para que eu possa encaminhar para o Conselho Editorial do Senado. E o Senado é que vai promover toda essa divulgação. Tá. Então, como eu disse aí no nosso início, você é um entusiasta da conclusão das obras do VLT. Você tem redigido vários artigos, tem provocado esse debate. Eu que acompanho você aqui pelos corredores e gabinetes do Senado, a gente sempre se encontra, e você está sempre provocando isso, você está pedindo para os senadores, para os deputados de Mato Grosso levantar esse tema, você quer provocar isso, esse debate na Câmara principalmente de Várzea Grande, porque lá começaram as obras. Me explica por que você está nessa luta. Em primeiro lugar, porque eu tenho um dever como cuiabano, como ex-vereador de Cuiabá, alguém que teve o privilégio de estudar em bons colégios, universidade, de conhecer o que tem de melhor no mundo, de dizer que esse é um projeto vital para Cuiabá e Várzea Grande. Esse é um grande projeto de mobilidade urbana que irá transformar a capital e a cidade de Várzea Grande. Por quê? Porque hoje as cidades no mundo estão abandonando veículos a gasolina e veículos a diesel, pelos problemas não só de engarrafamento, de congestionamento, do caos no trânsito, mas também por um problema de saúde. O dióxido de carbono ele traz asma, bronquite, câncer de pulmão e câncer de bexiga, isso comprovadamente. Daí as principais cidades da Europa estão retirando esses veículos. Elas querem incentivar o transporte limpo, híbrido, elétrico, né? Então, bicicletas também. Bicicletas, né, que é complementar. Só que eu queria fazer um parênteses aí, você falou da cidade da Europa. Eu fiz uma matéria há alguns anos na Embaixada da França, e existe, inclusive foi uma matéria exatamente sobre o VLT.
né, que a França estava com um grande processo de querer vender a sua tecnologia de transporte sobre trilhos, não só o VLT, mas de trens, etc. E ela fez uma convocação de jornalistas para vender o seu peixe. Né? O pessoal faz muito isso aqui em Brasília, né? As embaixadas, inclusive, têm os seus adidos comerciais e tal para fazer isso, vender tecnologia e serviços e produtos dos seus países. E nessa reportagem que eu fiz, Bolinho, o embaixador ele fez uma exposição mostrando que, eu não sei daqui quantos anos, mas não é muito tempo, Paris não terá na sua área central mais carro. Paris não terá carro circulando na sua área, não só na sua área central, mas todas as principais. O carro, quem tiver que chegar, por exemplo, num determinado lugar da área central, vai ter que deixar o carro antes, vai ter que pegar o VLT e outros meios de transporte e até bicicleta. Você desculpa alongar muito isso, mas é porque eu sou um entusiasta também da sua proposta de conclusão, porque falta aos políticos de Mato Grosso a compreensão da importância que se tem de você reduzir isso, como você coloca, você fala da questão da saúde, mas nós temos a questão ambiental também, a emissão de carbono e etc. Só queria registrar isso, só para reforçar o que você disse sobre o fim dos veículos automotores nas cidades europeias. Complementar, é 2030 a data. É 2030. Que a União Europeia já colocou como data limite, e isso é em Amsterdã, na Holanda, lá na Suécia, Alemanha, enfim, todos esses países estão preocupados. Veja só, por exemplo, a Amsterdã é uma cidade não muito grande e que, apesar de ter o maior número de bicicletas no mundo, eles estão preocupados ainda assim em retirar mais veículos das ruas. Então, é uma preocupação mundial. Isso que eu queria pedir a todos políticos do Estado, independente de cor partidário, isso é uma causa. Os políticos, os empresários, as lideranças, né, de todas as categorias. Todas as categorias, para que realmente a gente promova o reinício imediato dessa obra do VLT, porque nós foram comprados 280 vagões já. Já existe 280 vagões. 280 vagões que estão lá se deteriorando, lá expostos ao lado do aeroporto. Foi construída uma estação de passageiros já. Existe 1 quilômetro, quase cerca de 1 quilômetro, próximo disso, de trilhos prontos já. Né? E dali para a ponte, não falta muita coisa, porque a base já está praticamente, o subbase. Colocar os trilhos, né? Exatamente. Então nós poderíamos fazer por etapa. E segundo declarações do ex-governador no passado, já existia na Caixa um recurso para reinício das obras. Ora, se tem um recurso para reinício das obras, poderia terminar esse trecho e já operar e ir fazendo por etapa, né? Assim como foi feito na ferrovia Senador Vuolo. Foi feita inicialmente a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que era o principal obstáculo do prolongamento dos trilhos da ferrovia São Paulo-Cuiabá. Depois foram construídos mais trilhos até Chapadão do Sul, em seguida ao Taquari, em seguida ao Araguaia, em seguida Itiquira, em seguida a Rondonópolis, e agora faltando chegar a Cuiabá. E cada trecho construído foi operando a ferrovia, foi construindo um terminal e ia sendo operado. Então, da mesma forma, poderíamos terminar primeiro Várzea Grande, e daí nós estamos conclamando a todos, inclusive eu conversei com o vice-prefeito Azama de Várzea Grande, o vereador Rodrigo Coelho, lá de Várzea Grande, para que promova uma reunião na Câmara Municipal, que Várzea Grande tem essa função, porque o VLT primeiro está em Várzea Grande, dali ele vai para Cuiabá. Então, é mais racional terminarmos o trecho em Várzea Grande. E relembrando por que a Câmara de Vereadores? Porque em Porto, por exemplo, essa belíssima cidade em Portugal,
quem foi o idealizador do projeto de metrô e VLT lá foi um vereador, o Fernando Gabriel Gomes, em 1998. Ele conseguiu convencer os governantes a implantar esse projeto, já pensando no futuro, e em 2002 foi inaugurado o primeiro trecho e hoje já tem uma linha com mais de 70 quilômetros. Então, em pouco mais de 20 anos, 70 quilômetros de trilhos numa cidade de apenas 250 mil habitantes, ou seja, menor que Várzea Grande. Daí é uma viabilidade total, é um transporte limpo, correto, ecologicamente correto, seguro, confortável e é saúde. E é isso que nós estamos defendendo para a nossa terra, queremos o melhor para ela. Para a gente encerrar essa parte, só lembrar um pouco, né, que Cuiabá já teve VLT. O que é um VLT? O VLT é um bonde modernizado, com mais tecnologia, né? E Cuiabá teve os bondes, né? Assim como várias outras cidades do país tem bonde. Então, no VLT, não é um bicho de 7 cabeças, né? Que muita gente está pensando. Volim, a campanha, então, assim, você, por enquanto, é um entusiasta, né, que está aí puxando. Você já conseguiu angariar mais algum apoio? Existe também um convite do Rotary Clube de Cuiabá para participar. Conversei com o vereador líder do prefeito de Cuiabá, o Luiz Cláudio, que mostrou interesse também em promover uma reunião na Câmara Municipal de Cuiabá, e só com a mobilização de todos, sem cor partidária, defendendo uma causa tão importante, é que nós vamos conseguir sensibilizar os governantes a concluir essa obra. Outra coisa, independente da questão, se está na justiça, se tem problema, se a atual empresa se vai fazer ou não, isso não é uma questão nossa. O que nós estamos defendendo é a conclusão das obras. Quem vai decidir o que vai acontecer, isso é a justiça. Né? Vai punir quem pegou, tirou dinheiro, que vai... Não é problema nosso. O que nós não podemos aceitar é que a população seja penalizada. Quantas pessoas, João, foram penalizadas no comércio em Várzea Grande, tiveram lojas fechadas, faliram acreditando nessa obra. Então, nós não podemos admitir isso. É verdade, a Avenida da FEB ali, principalmente naquele trecho. Então, aliás, todo aquele trecho, todo trecho, que teve muita desapropriação, muita desvio. Enfim, então vamos falar agora, para finalizar, sobre a ferrovia Vicente Vuolo. Só para historiar um pouquinho, o fórum, que é presidido inclusive pelo Francisco Vuolo, que é seu irmão, o secretário lá de Cuiabá, se reuniu há cerca de um mês e pouco, né, com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, e aguarda agora para o final deste mês ou início do mês que vem uma reunião com o ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura. Em que pé está essa luta, que a gente sabe que principalmente você e seu irmão empreende, naturalmente, né, assim, vocês estão mais do que prestando uma homenagem ao pai de vocês, de continuar a luta dele. Como é que está isso? Qual que é a expectativa que vocês têm, inclusive em relação a este governo? Eu vou dizer aqui o que eu disse na reunião para o ministro lá, representado pelo secretário executivo. Eu lamento que o Brasil não tem um plano nacional ferroviário. Isso é muito ruim, porque nós ficamos à mercê hoje das grandes empresas detentoras do comando da ferrovia, as concessionárias, e de alguns projetos isolados. Às vezes a gente não pode nem interligar, porque não existe uma padronização de bitolas, né, que é a largura do trilho. Então, o Brasil precisa urgente de um plano nacional ferroviário. E essa ferrovia, quando foi apresentado o projeto do meu pai, ele queria, na verdade, não só chegar a Cuiabá, mas ele falava inicialmente a Cuiabá, que já era uma utopia chegar a Cuiabá. Se ele falasse que ele queria atingir o Pacífico, realmente era... Aí ia falar assim, esse caboclo realmente Exato. É um Don então, Quixote. Foi por etapa. Mas o projeto que, inclusive, o empresário Lacínio de Moraes ampliou, esse projeto São Paulo-Cuiabá, previa uma ligação de Cuiabá-Santarém, buscando
a hidrovia do Amazonas e Cuiabá-Porto Velho, buscando a hidrovia do Madeira. Além disso, em Alto Araguaia, um ramal para o Triângulo Mineiro. Então, era o maior projeto de integração da região norte, centro-oeste e sul do país. E isso que a gente precisa, porque independente do governo que for assumir, ele toca o projeto sem nenhuma interrupção. Nós temos apenas 27, 28 mil quilômetros de ferrovias da época do Império, do qual apenas a metade funciona perfeitamente, enquanto nós deveríamos ter pelo menos o dobro, cerca de 60 mil quilômetros de ferrovia, e hoje dependemos das rodas do caminhão. O resultado está aí. Greves de caminhoneiros, agora outra ameaça, e o país ainda não apresenta um plano nacional ferroviário. Nós não somos contra as rodas do caminhão, apenas que a distâncias acima de 400 quilômetros, a viabilidade não é o caminho. E hoje a gente sabe que tem a integração dos modais, né? Dos modais, exatamente. Então, o modal ferroviário com rodoviário, com aquaviário, e você forma uma rede de transportes que... Nós queremos, essa que é a palavra que o senador Volo sempre defendeu, um equilíbrio no sistema de transporte no país, que hoje está totalmente desequilibrado. Nós queremos hidrovia, ferrovia e rodovia, mas fazendo a grandes distâncias a ferrovia, que num país de dimensões continentais como o Brasil, isso é o mais racional. Então, que nós precisamos, e esse livro sobre educação política, ele traz isso, a defesa de termos consciência política para defender esses grandes projetos. A gente está muito atrasado, né? Você mencionou aí que nós temos uma rede que é da época do Império, né? E a gente, se for analisar como que os grandes países do mundo se desenvolveram, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, China, né, que está fazendo uma coisa espetacular aí em termos de modais, aí você vai ver, não a China propriamente, mas esses outros países, eles começaram lá em meados do século XIX, quer dizer, quase 200 anos atrás. É isso mesmo, né? A conta está correta? Quase 200 anos atrás. Quer dizer, o Brasil está atrasado quase 200 anos em relação a isso. Muita gente tem um preconceito com ferrovia, né? E não sabe que além da importância econômica que ela tem, né? Ela é um sinônimo, até por isso, e outras questões, ela é um sinônimo de desenvolvimento. Sim, e hoje ela não é só transporte de cargas, transporte de passageiros, como no Japão, é eficiência, né? O Shinkansen alcança 500 km por hora, né? O TGV francês, nós temos o trem de grande velocidade na Alemanha, em todos aqueles grandes países da Europa. Então, é outra alternativa também para transporte de passageiros. Como seria bonito fazer uma viagem de São Paulo a Cuiabá, de trem. Né? Passando pelo rio Piracicaba, cortando ali o rio Taquari, passando pela serra, ali pelo Pantanal, né? Aí vão falar, mas vai destruir o meio ambiente. Como? O Canadá é o berço da ecologia. Lá tem a ferrovia Transcanadian, que corta todo o Canadá, mostrando a beleza do país, que é o berço da ecologia, cortando montanhas, reservas indígenas. Cortando lá as montanhas rochosas, né? Vai de Halifax a Vancouver, né? Num passeio maravilhoso. Eu quero isso para o meu Mato Grosso, quero o melhor para ele, o melhor para Cuiabá. Então, essa experiência que a gente viu lá fora, a gente traz em artigos e defende, espero que haja uma consciência da classe política para finalizar essa obra do VLT e que a ferrovia chegue a Cuiabá também, agora nos próximos meses. Bacana, Bolinho, muito obrigado pela entrevista. Aí eu quero dar uma pequena contribuição na sua campanha pelo VLT, né? Falar um pouco também, assim, porque essa é uma história que me agradou muito. Conheci a luta de seu pai, acompanhei parte dessa luta. E só abrindo parênteses, né? E eu fui lá no lançamento da ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná. E seu pai já não era senador há muitos anos, né? Mas nessa luta dele, eu percebi o quanto que para o resto do Brasil ele era muito respeitado e querido, uma pessoa muito querida. Então eu guardo isso com muito carinho na minha vida de jornalista. Agora, a contribuição que eu quero dar para você para o VLT é
fazer uma convocação aos meus colegas jornalistas, a partir aqui dessa nossa gravação para o Muvuca Popular, dos nossos colegas jornalistas, de a gente formar um grande grupo de jornalistas nessa sua campanha, né? Para a gente fazer muita reportagem mostrando, muitas matérias mostrando a importância que tem o VLT, né? É claro que como jornalista a gente não pode deixar também de apontar os erros que ocorreram, os casos de corrupção, enfim, mas eu acho que esse seu foco, que é o foco de concluir uma obra tão importante para Várzea Grande e Cuiabá, então eu estou fazendo esse meu chamamento aos meus colegas, que a gente também engaje nessa campanha com você. Muito importante, assim como a luta do meu pai não foi dele, sozinho não ia conseguir. Ele fez inúmeras reuniões, levando jornalistas lá na ponte, que ninguém conhecia. Quantos jornalistas acompanharam, são testemunhas como você, José Eduardo Espírito Santo, Malu de Souza, Toninho de Souza, tantos jornalistas brilhantes que ainda figuram na... Rose Velasco. Exatamente. Vamos lembrar aqui. O setor produtivo, né? Sim. Então, é isso que a gente precisa. Eu acho que a união faz a força, isso vai ser melhor, vai ser bom para o governo do Estado, para pensar diferente num outro Mato Grosso, um Mato Grosso mais humano, ambientalmente correto. Nós precisamos, eu acho que o VLT ele muda a fisionomia da cidade e faz as crianças pensarem que nós temos que preservar também o Rio Cuiabá, preservar a nossa cultura, um novo ciclo de desenvolvimento. Os trilhos trazem isso, né? Autoestima para todos nós, né? E não aquele estresse, aquele congestionamento. Uma cidade parece com esse calor, né? Parece que ela não anda. Nós não queremos isso. Nós queremos o melhor para Cuiabá. Eu tenho certeza, com esse teu apoio, dos colegas jornalistas, de toda a classe da imprensa, do setor produtivo, as entidades, sindicatos e a Câmara Municipal principalmente, nós vamos conseguir concluir essa obra que não é minha. Eu não sou filiado a um partido nenhum, não sou candidato. Não preciso aprender com meu pai isso. Você falou que ele tanto tempo trabalhou sem mandato, mas a gente dando amor e patriotismo, a gente consegue fazer muito pelo nosso país. Valeu. Muito obrigado, então.